Não dá mais, galera. Tá na hora de acabar de vez com esse argumento que vem sendo utilizado por aí para defender o HIIT, que não faz sentido nenhum. E calma, eu não tô aqui para falar mal do HIIT, dessa metodologia que eu acho excelente, eu acho uma metodologia muito eficiente, eu acho uma metodologia que realmente gera resultado e que dá para ser aplicada, eu prescrevo para vários alunos. Só que tem muita gente que, ao defender essa metodologia, fica utilizando argumentos que não fazem sentido nenhum. E o principal deles eu vou apresentar para vocês aqui hoje, eu vou dizer por que não faz sentido usar esse argumento para defender o HIIT. Sem mais delongas, eu sou o professor Renato Bianchini, aqui da CIST Consultoria, que é a empresa responsável por capacitar você e aperfeiçoar no seu conhecimento da educação física, para que você se torne um personal trainer muito efetivo na sua função, que é treinar alunos e desenvolver resultados. Sempre quando a gente vai falar sobre treinamento físico para emagrecimento, chega aquela discussão sobre o HIIT, ele é a melhor metodologia, não é? Quais que são as melhores metodologias? E a gente sempre fala que a gente, quando vai encarar uma metodologia como o HIIT, a gente acha que é mais uma das ferramentas que nós temos em mãos como personal trainer para poder prescrever os nossos treinamentos. E diferente de muitos outros profissionais por aí que acabam dizendo que o HIIT é a única coisa que vai funcionar, treinamento tem que ser em alta intensidade, se for em baixa intensidade não vai funcionar, ou vai ser pior. Tem gente que chega ao ponto de dizer que um treinamento em baixa intensidade vai fazer mal para o aluno, vai fazer ele engordar ao invés de emagrecer. Já ouvi de tudo. Aqui na CITES a gente tem uma visão que é o seguinte: tudo é questão de estratégia. Você, na hora de focar, né, no seu treinamento, você tem que sempre avaliar aquele aluno que vai executar e, com isso, montar a sua estratégia. E para montar a sua estratégia, você vai utilizando várias metodologias, e uma delas é o HIIT. Mas em alguns casos, você não vai utilizar o HIIT porque não é a mais apropriada. Como assim, Renato? Eu já ouvi muitos professores por aí dizendo que o HIIT é a única apropriada. Mas aí que está o erro, né? A gente não pode ficar copiando e colando a metodologia para todos os alunos, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo de um aluno que eu treinei há um tempo atrás, um aluno obeso. Eu tinha que treinar ele na casa dele, porque, por exemplo, ele tinha até vergonha de ir na academia por estar muito acima do peso, e ele tinha muita aversão ao exercício, ele odiava fazer exercício físico, ele fazia na obrigação. E a gente, no início do nosso treinamento, eu fazia um aeróbio de muito baixa intensidade. Ah, Renato, não podia utilizar a alta intensidade só porque ele era obeso? Podia, se eu quisesse eu poderia aplicar uma alta intensidade. Só que ele tinha tanta aversão ao treinamento que eu falei assim, cara, vamos deixar esse treinamento de uma forma bem tranquila para começar. Só que aquilo começou a gerar mais prazer para ele fazer, que ele viu que não era aquele sofrimento que ele achou que seria, e isso já ajudou ele a depois ir aumentando as intensidades, depois que ele já tinha um ritmo. Então perceba como que nesse cenário, nesse contexto, fazia sentido utilizar uma baixa intensidade. Outros contextos que faz sentido usar a baixa intensidade é quando você, por exemplo, está fazendo uma preparação de fisiculturismo e aí você está fazendo ali um treinamento de musculação de altíssima intensidade e aí na parte cardio você não quer desgastar demais aquele atleta porque você pode acabar fazendo o treino dele de musculação ter algum déficit de performance e isso pode ser prejudicial para os resultados dele. Agora, vamos ao argumento aqui que eu quero passar para vocês, que eu acho que está sendo muito utilizado por aí e não faz sentido nenhum. É o argumento do comparativo de caso. O que significa esse argumento do comparativo de caso, Renato? É basicamente assim. É o cara que chega pra você e fala assim: HIIT é muito melhor para emagrecimento do que aeróbio contínuo de moderada intensidade ou de baixa intensidade. Veja desse lado aqui o corredor de maratona, como que ele é magro e não tem muita massa muscular. E veja desse outro lado o corredor de 100 metros, como é que ele é muito mais musculoso e definido. Então, ou seja, correr em intensidade alta é muito melhor para o seu físico. E esse argumento, ele ainda se estendeu um pouco mais, até numa postagem recente que eu fiz, falando sobre HIIT, comparando com caminhada, por exemplo, o pessoal falando: olha só, se você quiser ver resultados reais, veja o pessoal do CrossFit que treina na intensidade, veja o corpo deles e veja quem faz caminhada, olha o corpo dessas pessoas, como é que tá com sobrepeso e tal. Só que isso, gente, não faz sentido nenhum. A gente tá pegando casos isolados e a gente tá comparando, né? Quando a gente avalia outras metodologias, outras modalidades, a gente percebe que isso é um grande erro. Vamos pegar o exemplo dos jogadores de basquete. Significa, então, que se eu quero ficar alto, eu tenho que jogar basquete, porque já que a maioria dos jogadores de basquete são altos, então significa que quem joga basquete é alto. E a mesma coisa que você falar assim, então quem faz ginástica artística fica baixo. Basicamente, a pessoa que é mais alta, quando é criança, por exemplo, às vezes vai ter muito mais facilidade de jogar basquete do que com o pessoal da idade dela e acaba querendo selecionar essa modalidade para treinar e acaba virando atleta dessa modalidade. A mesma coisa para quem é praticante de ginástica. Essa pessoa é um pouco mais baixinha quando é criança, isso gera várias facilidades para ela na prática da ginástica e isso faz com que ela vire uma
uma atleta de ginástica, mas não é a modalidade que deixou ela baixa. E a mesma coisa serve para luta, né? Então a gente pode falar assim, o lutador de jiu-jitsu ele é definido e musculoso. Aí só que se esse lutador de jiu-jitsu aqui, que é definido e musculoso, resolver lutar sumô amanhã, ele vai ficar obeso em um certo tempo, porque ele vai começar a praticar tanto sumô que aquilo vai deixar ele obeso. Isso não faz sentido nenhum, né? E a gente pode até estender essa comparação fazendo umas coisas bem mais absurdas. Por exemplo, eu posso falar assim, gente, a melhor metodologia para definição muscular, sem dúvida nenhuma, é o aeróbio de baixíssima intensidade. Porque vários fisiculturistas, eu vou deixar alguns aqui para vocês verem. Agora partiu o cardio, let's go baby, reto final. Praticam aqui o cardio de baixa intensidade e tem um corpo extremamente definido, musculoso. E olha só esse outro pessoal aqui que pratica crossfit, por exemplo, como é que eles são obesos. Então o crossfit deixa a pessoa obesa e o cardio de baixa intensidade deixa a pessoa musculosa e definida. Faz sentido eu falar isso? Agora vocês entenderam que você pegar casos isolados e comparar, modalidades isoladas e comparar não faz sentido nenhum? Então, Renato, como é que a gente tem que fazer no final das contas para a gente conseguir fazer ali uma boa análise, comparar dois métodos, como assim, se eu quero comparar o HIIT com um treinamento de intensidade moderada, como é que a gente faz? Primeiro, a gente procura um estudo científico que tenta comparar aquela metodologia. No estudo científico, ele geralmente vai pegar um grupo de pessoas, vai dividir em 2 grupos, vai fazer uma metodologia com um grupo, vai fazer uma outra metodologia com outro grupo e a gente vai poder comparar. Nesses grupos vai ter as variações específicas entre eles, só que numa média geral a gente vai conseguir ter um comparativo que pode identificar que uma metodologia é superior ao outro. A segunda forma é você pegar estudos com um público específico que você está querendo saber. Porque, por exemplo, a gente pode ter 2 metodologias que se aplicam muito bem para pessoas que são atletas de fisiculturismo, mas não se aplica para pessoas obesas. Então você tem que tomar esse cuidado também com a pessoa que você está fazendo essa análise. E por último, você tem que avaliar o contexto que isso está sendo inserido. Você pode ter uma metodologia que ela vai ser muito superior para gerar resultado, mas naquele contexto, para aquele aluno, talvez não faça sentido aplicar. Então tudo é a base de contexto. É por isso que aqui na CITES a gente ensina que não adianta você ter uma receitinha de bolo, copiar e colar para todos os alunos. Aqui você tem que aprender a ser o Masterchef, fazer qualquer tipo de bolo para qualquer tipo de aluno. Show de bola? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser saber mais informações aqui sobre os nossos cursos e tudo mais, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer fazer um bate-papo com você. Valeu e até a próxima!